Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui hoje num cenário um pouco diferente. Eu esqueci, foi meu fone de ouvido. Tá dando pra ouvir? Tá tranquilo? Se não tiver também, nós vamos fazer a live mesmo assim, beleza? Hoje a nossa live vai ser com a Débora. A Débora é uma pessoa sensacional, né? Que é youtuber, tem acho que quase 400 mil inscritos aí no YouTube, faz um trabalho assim impecável. Então hoje a gente vai conversar com ela sobre o jovem e a política e essa loucura toda aí, né, de como vai ser o nosso futuro. Então não perca aí, ela já vai pedir para solicitar. No mais, deixa eu ver quem que tá entrando. Professor J.R. Carvalho, tu é o cara, valeu irmão, tamo junto. João Vitor, Thaís Cunha, Samuel, abraço aí, Samuel, tamo junto irmão. Fernando, Jonathan, é isso aí. A Midori Yeshua, não sei muito falar o seu nome, mas tamo junto demais. E olha, sensacional aí, né, essa entrevista do nosso presidente, foi incrível, pô, gostei demais, muito esclarecedor. Inclusive falou aí, né, sobre a prefeitura de BH, né, falou aí que apoiaria, né, que apoia, né, o Bruno Engler, que mexe com ele, sensacional. Então aqui, se você é de Belo Horizonte, né, aí certeza que vai ser muito bacana essa repercussão aí, né? Missão dada, missão cumprida. Esther Rocha, boa noite. Boa noite, Esther. Boa noite, Márcio. Boa noite, Thaís. Boa noite, pessoal. Aqui, ó, a Débora já pediu aqui e eu vou aceitar. Vamos ver se deu aí. Vamos ver, tá entrando. Boa noite. Boa noite, Débora, tudo bem? Tudo, e aí? Bem demais, graças a Deus. Tá tarde aí ou não? Meia-noite agora. Aí, tá vendo? Mas tá bom, né? Tá bom, Vai dar pra fazer a live ainda. vai dar Pessoal, sim. essa aí, né, é a Débora. Eu acho que não precisa muito, né, de apresentações, mas para os seus, né, seguidores, se apresenta, por favor, primeiro, depois eu me apresento, só para todo mundo saber quem é quem aqui. Então, o nome é Débora, eu tenho, né, como ele falou, tem um canal no YouTube que está crescendo bastante. E no momento eu estou agora na Inglaterra fazendo meu doutorado em política, especificamente em propaganda. Legal. E aí, eu vi que você falou a respeito também do seu mestrado, né? O seu mestrado É, foi com relação a quê também? o mestrado foi em inteligência, ou seja, organizações de inteligência, que nem a CIA, a KGB, o MI6, e a minha dissertação específica foi sobre propaganda comunista e a influência que teve na população na União Soviética e como isso se estendeu para o governo do Putin, que hoje a gente vê ele também Uhum. fazendo uso extensivo da propaganda para se manter no poder. Pô, legal, bacana. Propaganda comunista, né? Se tem alguém que é expert de propaganda, com certeza, né? É o pessoal da esquerda. Não tem jeito, né? Pois é. Então, assim, pessoal, né? Para os seguidores aí, né, da Débora, meu nome é Nicolas, né? Eu sou coordenador de um movimento chamado Direita Minas. Eu sou formado em Direito pela PUC Minas. Passei aí, né, 5 anos aí durante uma universidade bastante carregada, né, de esquerda, que não é muito diferente, né, das outras. Mas por ser católica, né, a gente esperava que fosse um pouco mais leve, mas não. Pelo contrário, né, até um pouco mais pesado, né? Você acha que por ter católico no nome, você acha que vai ter alguma defesa ao cristianismo e tudo, mas pelo contrário, professores falando mal do cristianismo, né, destruindo conceitos, valores a todo tempo, e infelizmente, né, isso propaga aí para muitas universidades, né? Você tá aí em Manchester desde quando? Já fazem 7 anos. Ah, tá. Mas a sua, deixa eu ver, 7 anos. Então a sua universidade de fato foi aí também. Aham, o bacharel foi aqui também. E o que que você me conta sobre esse período de bacharel? Teve assim, é bem doutrinado? Como é que é? O bacharel foi em administração, que não tem nada a ver com política, mas Uhum. pelo que eu percebi com o pessoal da faculdade, aqui também tem um viés muito de esquerda nas universidades, o pessoal todos os universitários são pró-Partido dos Trabalhadores, que aqui a gente tem o equivalente ao PT, que seria aqui, né, o Labour Party. Então, isso Aham. eu acho que é universal, essa questão da esquerda infiltrada nas universidades.
E, infelizmente, eu tenho muito debate, muita briga com o pessoal aqui, porque eles também são Uhum. bem... Principalmente o pessoal que nunca saiu do Reino Unido, eles também têm uma visão bem fechada e eles não entendem o impacto que o comunismo, que as ideologias comunistas têm no mundo no momento ainda. Sim. Eu também passei um período na França, morei durante lá um ano. Eu tinha 12 anos, fiquei lá durante um ano. Não era, né, uma faculdade, mas mesmo assim, né, eu já via uma doutrinação, uma entrada do marxismo enorme, né, até mesmo na própria escola. E é Uhum. engraçado porque aqui, né, no Brasil, né, na América Latina, a gente vê de uma maneira, digamos assim, um pouco mais escancarada, né? O gramscismo aqui, de fato, ele conseguiu atingir o objetivo dele, que é, né, todo mundo, né, fazer parte da agenda sem mesmo saber que faz parte, né? Ser É. comunista sem saber que ele é comunista. Então, aqui no Brasil você vê isso de uma maneira muito palpável. E na Europa, até mesmo nos Estados Unidos, né, que é o maior país protestante do mundo, a gente vê que a esquerda está conseguindo tomar, né, os nossos jovens, né, que inclusive eu coloquei como tema da nossa live, eu acho que sem te falar, inclusive, mas porque eu gostaria de levar para esse lado, né? De assim, pegar um pouco da sua opinião, do que você acha que a gente deve fazer para poder a gente conseguir retomar, ensinar, né, aos jovens a não, né, ser induzido, né, a esse tipo de ideologia que infelizmente tem destruído vidas, né? Não é simplesmente uma coisa que a pessoa se apega e, beleza, uma visão de mundo diferente. Na verdade, a esquerda ela destrói vidas, né? Através do aborto, através do feminismo. Então, assim, o que você acha que seria uma boa solução, um bom caminho para a gente atingir essas pessoas? Assim, eu vejo que a maioria dos jovens que apoiam o comunismo, tanto no Brasil como aqui no Reino Unido, são pessoas que nunca vivenciaram na pele o comunismo. Então, a melhor maneira é trazer conteúdo para essas pessoas de quem viveu dentro de um regime comunista. Então, se essas pessoas Uhum. tivessem a oportunidade de conversar com alguém que sofreu, por exemplo, eu tenho muitos amigos que eram crianças na época que a União Soviética existia, e eles mesmos acham um Uhum. absurdo que existam pessoas que nasceram em países democráticos que apoiam essa ideologia, porque elas não conhecem. Então é muito lindo você escutar o comunismo na Sim. teoria, né, nos os professores, é muito lindo. Agora, vivenciar na pele é outra Uhum. coisa. Então eu acho que falta muito para essas Exato. pessoas conversarem ou escutarem pessoas que já viveram sobre o regime comunista. Exatamente. Eu acho que esse é um dos melhores caminhos também. Inclusive, nos meus vídeos, eu faço questão de sempre, quando eu retrato sobre o comunismo, de mostrar, né, Uhum. fotos, vídeos, né, sobre o Holodomor, né, na Ucrânia, por exemplo, né, sobre toda a revolução, né, cultural que foi feita na China, inclusive, né, com Mao Tse Tung. E você mostra isso porque é impressionante, né, como o jovem, né, se ele parar e ver isso nos outros países, mesmo assim ele não acredita, né? O cara que já está muito focado dentro da ideologia. Mas eu também não vejo que existe um outro caminho, né? A não ser da gente ir ocupando os espaços, e algo que eu queria assim, né, também sugerir é igual a esquerda fez, né? Que é produzir cultura, né? A gente precisa Uhum. retomar os espaços, né? Eu estive conversando com o Olavo esse ano e ele falou exatamente isso. Ele falou: olha, vocês precisam produzir cultura, né? Vocês precisam Uhum. contar a história como a esquerda conta, né? Então, assim, quem está contando a história, por exemplo, da prisão do Lula, né? Uhum. Quem está contando a história, por exemplo, do impeachment, né? Democracia em vertigem. Então, assim, quem está contando a nossa história, né? Então, isso é importante a gente pensar. Infelizmente a esquerda ela vem dominando a cultura, principalmente dos jovens no mundo, e a gente não está vendo as pessoas que são contra essa ideologia se posicionando, porque muito, inclusive, você vai falar alguma coisa, por exemplo, contra a ideologia de gênero, que é puxada bastante pela esquerda. Você já é Uhum. taxado automaticamente de transfóbico, de sei lá mais o quê. Você vai Sim, fazer uma crítica, você já não pode. O sistema não quer que você critique justamente essas ideologias. Então, aí que exato. mora o perigo. Então, muitos jovens, eles não têm coragem de falar contra, nem mesmo jovens, adultos também, pessoal mais velho, não tem coragem de falar Uhum. contra porque tem medo. Aqui, inclusive, é absurdo a lei, como é que ela está ficando, que você sabe, é engraçado. Se você, por exemplo, for na rua e você esfaquear uma pessoa, você pode levar mais tempo de cadeia
se você chamar alguém de um comentário transfóbico do que se você esfaquear uma pessoa. O que é um absurdo, é assim, coisas que não dá para acreditar que existem, mas infelizmente é essa agenda comunista que a gente não percebe que está se infiltrando aos poucos através da cultura, como você mesmo falou, através de muita coisa, da mídia principalmente também. Sim, é assim, é igual, por exemplo, alguns casos, né, se eu não me engano, em alguns estados dos Estados Unidos, se você, por exemplo, matar, né, um ovo, né, de tartaruga, quebrar e tudo, é pena inofensável, né? E aí, se você mata uma criança dentro do ventre, você, inclusive, né, tem apoio, é só você pagar, né, pro Planned Parenthood, né? Você vai lá e aborta de maneira tranquila, fácil, entre aspas, aí, né, segura. Então, assim, realmente é uma inversão de valores absurda. E aí em Manchester, mudando um pouco de assunto, com relação ao islamismo, você já tem visto alguma coisa assim diferente? Já presenciou algo que você queira assim contar pra gente que está aqui no Brasil? Então, uma coisa que eu acho engraçada é que tem o seguinte: você tem muito do pessoal de esquerda que apoia o islamismo extremo, não o islamismo do pessoal que está ali vivendo a sua vida tranquila, o extremo, sabe? Os Sim. extremistas. Aham. Aqui, eu conheço várias pessoas que são muçulmanas, que são assim, se comportam de maneira extremamente normal, e Sim. as pessoas que são mais extremistas, as ideias delas são opostas às ideias do pessoal de esquerda. Então eu não entendo por que Uhum. tem esse apoiamento, sabe? Porque o pessoal extremista Aham. islâmico, eles querem apedrejar todo mundo que não segue, né, com as morais Uhum. deles, enfim. Então, assim, é absurdo ver essa conexão, mas aqui eu sei que tem muitos casos em outras cidades, por exemplo, tem em Birmingham, teve bastante caso de extremistas e tal. Aqui, no Uhum. momento, as pessoas vivem tranquilamente. Eu vejo até mesmo na minha universidade, tem mesquita, e daí tem uma mini sinagoga, daí tem uma capela, e daí tem lá o Sim. pessoal LGBT também. O pessoal vive assim de boa, cada um com suas ideologias. Uhum. Mas a princípio está tudo bem. Não estou vendo, claro, a gente teve um ataque terrorista aqui em 2017, né? Como você sabe, Aham. foi bem tenso, mas isso é porque vem aumentando na Europa inteira, né? E assim, tem muita influência por trás do extremismo religioso que a gente não percebe, muitas vezes Sim. sendo usado para desestabilizar os lugares. Uhum. Com certeza. Aqui no Brasil, eu fui numa palestra de uma moça chamada Berenice. Ela já foi assim mais de 21 vezes para Jerusalém, tudo para o Oriente Médio em geral. E ela falou que, de fato, esse é um assunto assim muito delicado, que muita gente Uhum. fala, né, sem saber, palpita assim, né, um monte de palpiteiro, igual o Olavo fala. E aqui no Brasil acaba que existem blocos, sabe, que estão crescendo assim, da mesma forma como, não sei se você chegou a ver, o Lula falando que agora o objetivo dele é se aproximar dos evangélicos. Né? Ele Não, não falou que vi. vai, ele falou que vai criar núcleos de aproximação dos evangélicos. Porque a Igreja Católica, né, a gente sabe que durante muito tempo, né, a esquerda com a teologia da libertação infiltrou na Uhum. Igreja Sim. Católica e realmente tomou um poder muito absurdo, mas na Igreja Evangélica ainda tinha uma resistência. E é engraçado como eles falam hoje de uma maneira assim muito descarada, né? Eles falam, olha, nós vamos nos aproximar dos evangélicos. Uhum. E muitos evangélicos não sabem como identificar isso, né? Na verdade, a maioria das pessoas não sabem como identificar a esquerda, Uhum. né? Eles É. acreditam que talvez o cara vai chegar para você com uma foice e martelo, né? Mandando matar o seu pai e tal. Mas na verdade é de uma maneira, né? Como o Antônio Gramsci fala, né? É uma agressão molecular, né? É algo assim bem gradual, aos poucos, né? De maneira onipresente, né? Invisível, que aí quando eles já chegam no poder, todo mundo já é comunista, né? Não tem jeito. Uhum. Você é cristã? Eu esqueci de perguntar. Então, eu nasci cristã, nasci em família Uhum. católica. No momento, eu ando assim, porque eu tive a oportunidade de entrar em contato com várias crenças diferentes, pessoas de várias crenças. Eu, Sim. no momento, ainda não estou me identificando com nenhuma por causa, né, muitas religiões, elas foram corrompidas, mas eu mantenho a Aham. minha fé em um só Legal. Criador. Eu levo Uhum. a Bíblia a sério, eu leio a Bíblia. Sim. Inclusive, voltei a ler bastante agora. Uhum. E eu estou, para mim, a existência de um só Deus é algo irrefutável. Deus existe, fomos criados
né? Não tem como Legal. você contestar isso. Mas a respeito de uma, né, de ser taxada de uma religião ou tal, eu não tenho nenhuma no momento, não. Entendi. Eu perguntei mais porque, assim, aqui no Brasil, né, para a gente ter uma maioria cristã, Uhum. é uma preocupação, assim, diária dos cristãos de, assim, de como nós vamos lidar com a esquerda daqui para frente, né? É. Porque, como eu disse, muita gente não consegue identificar a esquerda, tipo, de que, de fato, Uhum. como é feito isso. Por exemplo, Lula falou que vai aproximar da igreja, né? Como que ele vai fazer isso? Né? Eu Uhum. queria que a gente comentasse um pouco assim de como que são as estratégias da esquerda para poder ela persuadir a pessoa e principalmente o jovem. Você Uhum. consegue dar assim algumas estratégias que a esquerda utiliza, talvez do Com feminismo, etc, certeza. mas comenta aí pra Ó, gente. para começar, quando você estuda a questão, né, da Revolução Bolchevique lá na Rússia, que virou a União Soviética, que foi um dos começos Uhum, assim do comunismo mesmo, você vê que eles queriam destruir o cristianismo na Rússia e eles fizeram isso de maneira usando a subversão. Então eles se infiltraram no cristianismo com a desculpa uhum, de vamos renovar o cristianismo, né, que nem a teologia da libertação tentou fazer. E daí começaram a dividir uhum, os cristãos por dentro e assim aos poucos eles foram fazendo com que as pessoas perdessem a fé, através da propaganda também. A propaganda é uma ferramenta muito forte em todos os sentidos, e a gente vem vendo a propaganda sendo colocada não só de maneira óbvia, que nem na época da União Soviética, que você tinha aqueles uhum. cartazes. Não, agora ela está sendo colocada através do entretenimento, está sendo mascarada de entretenimento, que nem, por exemplo, aquela palhaçada que o Porta dos Fundos fez no Netflix, Sim. 2 vezes, 2 anos seguidos já. Isso, para mim, Uhum, é muito claramente propaganda anticristã para o pessoal que quer exato. puxar essa agenda de pessoas ateístas, de um país ateísta, porque quando você tem um grupo de pessoas ateístas, é muito mais fácil de ser controlada, porque elas não têm Uhum, aquela, né, aquela crença em Deus, é diferente. Então, assim, são várias maneiras. Tem a questão que o pessoal se infiltra por dentro, começa a causar conflito por dentro, ou começa através da propaganda, que nossa, aqui na Europa, por exemplo, a maioria dos jovens são ateus. Apesar dos sim. pais deles serem cristãos, né, cristãos ortodoxos, protestantes, católicos, eles são ateus. Por quê? Porque as escolas, começou com as escolas. Aí você tem a questão da mídia também, né? Nossa senhora, hoje em dia você assiste seriado, filme, é lindo, né? É lindo esse pessoal que não acredita em nada, essa pseudociência. Sim. E daí agora você tem uma geração inteira de pessoas que foi completamente doutrinada por causa disso. O Brasil é um pouco diferente por causa da força do cristianismo no Brasil. Sim. Então a gente não vê em estado tão avançado, mas tá chegando. Infelizmente, se deixar que continue, vai ficar que nem na Europa. E essa questão mesmo aí do que você falou do Porto dos Fundos, inclusive é algo, né, que o Olavo fala, que antes de todo genocídio físico, né, há um genocídio cultural. Né, isso Uhum, aí foi, com né, pelos certeza. próprios nazistas, né, colocando, né, os próprios judeus caricatos, né, colocando como se fossem Uhum, insetos. Porque, assim, para você matar um inseto, você não tem uma repulsa, né? Porque é um ser inferior a você. uhum, Por isso que a gente pisa numa barata, pisa numa formiga. Então, quando você reduz, né, o ser humano a um inseto, você tem uma tranquilidade muito maior em exterminar, em colocar numa câmara de gás, enfim. Né, você reduz o ser humano você acaba com a sua personificação, né? De como pessoa. uhum. Peraí, que eu acho que travou. Eita. Eu tô ouvindo tranquila, só travou. Agora tá normal. Isso. Tá. Não tô escutando mais. Não, não tô escutando. Não tô escutando. Gente.